Imagine uma praia deserta ao entardecer, um lugar lindo, mas que escondeu 7 assassinatos brutais em menos de 4 meses. No final dos anos 90, o litoral gaúcho virou palco de uma caçada humana. Ele matou casais em praias desertas sem deixar nenhum rastro. Ele espalhou medo e foi condenado a mais de 180 anos de prisão. Olá, medrosos e medrosas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Michele Lins e aqui nós desvendamos os casos mais sombrios e perturbadores da história criminal e paranormal. Antes, meus amores, de começar o vídeo, eu gostaria de pedir um mimo a vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative um sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e já deixa seu like aqui no início do vídeo, porque isso vai me ajudar bastante a produzir mais conteúdos para vocês. E se puder fazer um comentário, até um coraçãozinho, também vai me ajudar demais no engajamento. Esse vídeo, gente, é para fins informativos e educativos e com respeito total às vítimas e suas famílias. E se tiver coragem, aperte o play, que a partir de agora não tem mais volta. Gente, hoje o assunto é bem pesado, é uma história muito triste, mas é um assunto importantíssimo para que nós tenhamos mais cautelas na questão de lugares que frequentamos e horário que vamos para esses lugares. E não significa que em um lugar mais movimentado não aconteça alguma tragédia, mas quanto mais nós nos cuidarmos e evitarmos, melhor, né? Hoje eu vou contar para vocês o caso do maníaco do cassino, que foi um dos assassinos em séries mais aterrorizantes do sul do Brasil. Fiquem até o final, porque eu vou contar para vocês quem ele foi, como vivia antes de começar a eliminar todas as vítimas, as datas, o modus operandi, como a polícia prendeu e quanto tempo ele pegou de pena. Gente, eu não sei se vocês conhecem, se já viram, se lembram, né? Mas esse caso, ele me lembra muito outro caso horrível, muito triste, que também acontecia com casais, né, namorando. Mas no final do vídeo eu conto que caso foi esse para vocês. Ele tem aqui no canal, tá? Mas antes de irmos direto para o caso, é importante conhecer um pouquinho a história dele antes de se tornar esse monstro. O maníaco do cassino, como ficou conhecido, era apenas um pescador, né, aparentemente normal, que se transformou em um caçador, um predador de casais em praias desertas. Antes de virar o maníaco do cassino, ele era apenas o Paulo Sérgio Guimarães da Silva. E Paulo Sérgio nasceu em 1971 no Rio Grande do Sul, cresceu numa família muito simples, humilde e trabalhava como pescador. Ele teve uma vida muito difícil, como era um homem que quase sem estudos não tinha um trabalho fixo e vivia de fazer bico para se sustentar. Paulo não era aquele cara famoso na cidade, né, de grandes ou muitos amigos, não vivia em rodinhas de conversa, mas também não era um maluco conhecido. Ninguém tinha muito o que falar dele. Ele era um homem comum, mas também ele não era um bom moço. E ele tinha um apelido ali na região dele, né, ele era chamado de Titica. Sobre a sua família, não existem muitas informações, não há relatos de infância extremamente violenta, nem de abusos extremos que justificassem o que ele se tornou, né? E depois de todo o ocorrido, pouco se sabe de entrevistas de sua família. Eles não queriam aparecer, parece que preferiram se esconder o anonimato, né, depois de todos os acontecidos. Paulo, ele já tinha uma passagem séria antes dessa onda de crueldade. Em 1989, ele tentou eliminar um policial e por causa disso ele foi condenado a 9 anos de prisão. Mas, adivinhe, né, gente? Ele foi solto em novembro de 1998, literalmente um mês antes dele começar a eliminar pessoas novamente. Gente, a gente sabe como é a nossa justiça, as nossas leis. Queria saber de vocês o que é que vocês acham, né, sobre esse assunto. Se vocês acham que essas pessoas merecem estar soltas, né, sem nenhum acompanhamento. Então, vocês me digam aqui nos comentários, eu vou ter o prazer de ler todos eles, tá? Mas, finalmente solto, como sempre, sempre o fixo, mais uma vez, um cara livre, aparentemente sem rumo, mas que já tinha mostrado violência antes. Para quem não conhece a praia do cassino, ela é enorme, é uma das maiores do mundo em extensão. São quilômetros de areia, dunas belíssimas e áreas desertas. Um cenário perfeito, né, para quem quer se esconder ou cometer algum tipo de crime, né, gente? E isso, gente, lá no final dos anos 90, né, de dia uma praia superlotada com famílias, à noite um ponto de encontro de casais querendo privacidade, né, para namorar. Na questão de segurança, pouca.
pouca e muitas vezes nenhuma, para quem tem uma mente perversa, né? Era quase um convite. Paulo Sérgio já sabia disso. Ele usava esse cenário, né, ao seu favor e virou um predador noturno, rondando aquelas áreas. E imaginem essas pessoas, né, em uma praia totalmente isolada. Qualquer coisa que viesse a acontecer, eles não tinham como pedir socorro rápido e a polícia local não tinha estrutura para patrulhar quilômetros de extensão de praia à noite. Ou seja, não tinha ninguém na praia a não ser eles. Então, era um clima perfeito para um predador. Um lugar que parece seguro durante o dia, mas vira um deserto à noite. Essa forma de Paulo Sérgio agir não começou com ele. Vocês lembram do Maníaco do Parque, em São Paulo? Pois é, ele agia de forma muito parecida. E pasmem, dizem que Paulo Sérgio se inspirava nele, queria até bater o recorde de vítimas do maníaco. Já imaginou alguém competindo para matar mais quem mata mais? Gente, existe competição para tudo, né? Mas vamos lá. Felipe Martins, dos Santos, de 19 anos, e Bárbara Simone de Oliveira da Silva, de 21, namoravam há mais ou menos um mês. E Felipe era estudante de Direito e Bárbara instrutora de artes marciais. Na madrugada do dia 11 de dezembro de 1998, eles estavam em um carro parado na Praia do Cassino, em Rio Grande. Algumas fontes falam na Praia do Totó, em Pelotas. E eles estavam namorando tranquilos quando Paulo Sérgio, armado, chegou de surpresa, bateu no vidro do carro e rendeu os dois sem que eles conseguissem fugir. Paulo Sérgio roubou todos os pertences do casal e, não satisfeito, eliminou os dois a tiros. E ele fez isso com um temperamento frio, calculado e com um detalhe, ele também levava o carro algumas vezes. Dessa vez ele levou o carro onde ele muitas vezes vendia ou deixava escondido. Na investigação inicial acharam que era um roubo que deu errado e ninguém falava ainda em serial killer, né? Até o momento parecia um crime isolado, ninguém imaginava que era o começo de uma série, mas para ele foi só o começo, porque no dia 10 de março de 1999 ele atacou outro casal. As vítimas, Ana Maria Soares, de 31 anos, e Márcio Olinto, de 30 anos, estavam também na praia, dentro do carro namorando, quando foram surpreendidos por Paulo Sérgio, armado, que também roubou todos os pertences do casal e os eliminou a tiros, da mesma forma que o anterior. O padrão, gente, era sempre o mesmo: casal à noite, carro afastado, abordagem armada. E a essa altura começaram a suspeitar da ligação entre os dois casos, mas sem nenhuma certeza. A polícia, por enquanto, ainda só desconfiava de assaltos violentos, mas a violência, gente, só aumentava, não era só roubar. Paulo Sérgio, ele sentia o prazer em eliminar as vítimas friamente. Entre o primeiro e o segundo caso, houve uma distância mais ou menos de 3 meses, mas Paulo Sérgio queria mais. Poucos dias após o segundo ataque, ele cometeu um dos piores crimes dele. Também em março de 1999, ele atacou Brenda Graebin, eu acho que é assim que se fala o nome dela, e ela tinha apenas 14 anos, gente. E também Patrick de Almeida, de 18 anos, que estavam na Praia do Cassino. Esse ataque, gente, ele mudou tudo e foi brutal demais. A Brenda, ela sofreu um abuso grave e logo depois foi baleada. Patrick, ele faleceu na hora, mas o que Paulo Sérgio ele não contava é que Brenda, mesmo gravemente ferida, ela foi socorrida e conseguiu sobreviver. Brenda, ela virou testemunha-chave do caso, mas ela, infelizmente, por conta dos tiros que ela levou, ela ficou tetraplégica. Eu sempre escuto especialistas, né, falarem que um serial killer, em algum momento, ele vai falhar. Em algum momento, ele vai deixar o seu rastro e a polícia vai conseguir chegar até ele. Agora, imaginem a força dessa menina, apenas de 14 anos, vítima de um abuso grave, alvejada, paralisada e ainda ajudando a polícia a prender o assassino. Gente, é muito, né? Muito triste. Mas ele não se abalou, não. Ele era confiante. Mesmo sabendo que Brenda sobreviveu, ele não parou. Muito pelo contrário. Ele intensificou seus ataques. No dia 26 de março de 1999, poucos dias após o ataque a Brenda e Patrick, ele cometeu outro crime horrível. Mais uma vez, um casal estava em uma área isolada. Silvia Bias, de 36 anos, e Adriana Simões, de apenas 28, estavam na Praia do Cassino quando eles foram também abordados por Paulo Sérgio com uma arma em punho. Eles tiveram seus itens roubados e foram também eliminados a tiros. A população, gente, entrou em pânico e foi aí que ele ganhou, através da imprensa, o nome Maníaco do Cassino. A polícia então intensificou as investigações
informações e já falavam naquele momento em um serial killer. A pressão e o medo só aumentavam, né? Então a polícia fez um cerco, né, em Pelotas e em Rio Grande, e mobilizou mais de 500 agentes das forças de segurança, e com a descrição detalhada de Brenda, em abril de 1999, finalmente ele foi preso. Já na delegacia ele confessou tudo friamente. Gente, ele disse aos policiais que ele queria superar o maníaco do parque, mostrando uma vaidade assim macabra, gente. A polícia encontrou armas e objetos das vítimas com ele, e a investigação confirmou pelo menos 7 pessoas eliminadas, além do abuso grave e das tentativas de eliminar outras pessoas. Dizem, inclusive, que ele ainda liberou um casal após o roubo, sem nenhum ferimento, o que não dá na realidade para ter certeza, porque a única testemunha de tudo de horrível que aconteceu, do que ele fez, era apenas Brenda, de 14 anos. Mas vamos destrinchar o modus operandi do maníaco do cassino. Todos nós sabemos que todo serial killer, né, ele tem um modus operandi. Então agora a gente vai destrinchar o modus operandi do maníaco do cassino. Ele sempre atuava à noite e em praias desertas, sempre escolhia casais em carros, usava arma de fogo, todos os casos. Além de tudo isso, ele subjugava as vítimas e roubava todos os seus bens que estavam ali com eles naquele momento. Depois de tudo isso, ele eliminava as vítimas para não deixar nenhuma testemunha. Mas em Brenda, não se sabe o porquê ele saiu do padrão e cometeu um abuso grave. Os investigadores disseram que ele gostava de ver a polícia tentando resolver os casos e que ele era altamente narcisista e se achava muito inteligente, né? Até porque até então não tinha sido pego. Já psicólogos classificaram ele como um psicopata predador, sem empatia, prazer no controle. Paulo Sérgio ele foi julgado em várias etapas e em 2002 ele foi condenado a 171 anos, 4 meses e 20 dias. E depois, somadas com outras penas, chegou a 184 anos, 10 meses de prisão. Ele hoje cumpre pena na penitenciária de alta segurança de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Em nenhum momento ele demonstrou arrependimento pelos seus atos e virou exemplo de como falhas no sistema, soltura precoce, falta de acompanhamento podem permitir que monstros voltem para as ruas para cometer atos piores do que já tinha feito antes. Porque a gente sabe que depois de uma cadeia tem aqueles que melhoram, né, gente? Mas tem aqueles que só pioram. Parece que estudaram para quando sair piorar mais ainda tudo que ele já tinha feito lá atrás. Hoje, gente, Paulo Sérgio ele continua preso e praticamente esquecido, né? Mas as vítimas e familiares seguem com a dor para sempre. Existe uma previsão que ele, infelizmente, seja solto em 2029, daqui a 4 anos, após completar 30 anos preso, que é o tempo máximo de prisão previsto na nossa legislação brasileira, que eu, sinceramente, sou totalmente contra, como acredito que muitos de vocês também. Se pegou 184 anos de prisão, que só saísse de lá para sua eterna morada, né? Se pegou 20, cumpra 20. Se pegou 50, cumpra 50. Mas, infelizmente, não é dessa forma. E essa, gente, é a história completa do maníaco do cassino, que foi um dia um pescador pobre, ex-presidiário, que se tornou um dos serial killers mais cruéis do Brasil. Um lembrete assustador de que o mal ele pode se esconder atrás de rostos comuns. Temos que ter cuidado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler sobre serial killers, sobre a mente do serial killer. Eu tenho livros de Ilana Casoy, eu tenho livros de outros serial killers e eu, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar, né, nesse maníaco do cassino. Eu soube dele através de uma amiga, que ela é do Rio Grande do Sul. Mamá, que ela é do Rio Grande do Sul. Deixa eu só pegar aqui uma bebezinha, gente. Vem cá, mamãe, tá com frio? Que ela é do Rio Grande do Sul e ela me passou sobre esse caso que eu não conhecia, não tem livro nenhum que eu já tenha lido, né? Eu realmente não conhecia. Então, com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, né? O que eu encontrei sobre esse assunto, eu trouxe aqui para vocês e eu espero... Deita aqui, mamãezinha, deita aqui, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui o final ou que ainda não curtiu, curte, né, esse vídeo para me ajudar. Deixa um coraçãozinho, um joinha aí, né? E me digam o que é que vocês acharam sobre essa história e deixa a sua opinião aqui do que vocês acham, né? Como a gente previne monstros assim e se há prevenção. O que é que vocês acham disso? Até o próximo vídeo, gente. Gente, eu comentei no início do vídeo sobre esse caso, né, que me lembra outro caso que eu tenho aqui no canal e terminou que eu esqueci de falar qual era o caso.
né? Me lembrei agora, já perto da hora de postar esse vídeo. Então, eu vim aqui só para falar para vocês qual é o caso. Não olhem a bagunça, eu estou de mudança, né? Tem caixa por aqui, tem caixa lá fora, tá uma loucura porque eu estou de mudança. Mas eu vou dizer qual é o caso para vocês. O caso é a verdade por trás do monstro de Florença. É um caso muito parecido com esse. Esse caso aconteceu já em Florença, né? E ele também abordava casais, né, em lugares a esmo, lugares tranquilos, né? E sempre eram casais dentro de carro. E é muito parecido esse caso e ele tá aqui no canal. Então, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse caso. Acredito que muita gente não conhece, tá? Então o link vai estar aqui na descrição do vídeo e assistam e me digam o que é que vocês acham entre os dois casos, tá certo? Eu quero muito saber a opinião de vocês.